Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está me ouvindo. Vamos aqui fazendo pequenas análises. Nós vimos agora há pouquíssimo tempo uma postagem na rede social em que a pessoa se definiu agnóstica, ou seja, ela não tem nenhuma religião e não discute religião. Mas ela achou um caso que aconteceu com ela curiosíssimo e nós vamos falar um pouco dele e aprofundar um pouco sobre ele. Ela disse que tem uma amiga e essa amiga teve uma filha e essa filha, quando estava com 5 anos, estava com uma doença que foi se arrastando. Aos 5 anos ela estava internada em estado grave e a filha, os pais, né, a mãe, que é amiga dela, e os pais, eles queriam ignorar, não falaram nada, que ela estava praticamente em estado terminal, e disseram para ela que quando ela melhorasse, eles iam comemorar o aniversário, porque ela passou o aniversário no hospital, de 5 anos, e ela ia comprar uma bicicleta para ela, lilás. Só que a menina veio a falecer e 1 ano depois que ela morreu, eles tiveram um filho e a família combinou, os pais e toda a família combinou de só contar a ela sobre a perda dessa irmã quando ela tivesse 10 anos. Bom, quando esse menino fez 5 anos, ele chegou para a mãe e falou: cadê a bicicleta lilás que você me prometeu? Bom, o susto da família, porque não era alguma coisa que foi uma conversa que ela teve com a filha. Muita gente da família sequer sabia disso, dessa promessa. E eles nunca tinham nem comentado, nem sobre a irmã que havia falecido. E quando perguntado ao menino como é que ele sabia dessa promessa, ele dizia que lembrava de que ela tinha feito essa promessa a ele. Deixa para nós, que conhecemos a reencarnação, e para a família, obviamente, que vivenciou isso. Vejam bem, essas famílias geralmente nem são espíritas, não são reencarnacionistas, mas elas não têm dúvida de que é uma prova de que a menina que tinha falecido retornou. Reencarnação. Para nós é mais um caso, né, de comprovação de reencarnação. Volta e meia você tem casos desses. Aqui no Brasil, muitos relatos. E é interessante que muitos desses casos, os que eu tomei conhecimento, quase todos eles, não são de pessoas espíritas ou pessoas que sequer leram sobre isso ou pensam nisso. Porque quem não é do meio espírita, a ideia de reencarnação, a pessoa nem pensa nisso, pensa muito vagamente, não é um assunto que a pessoa leia, estude, acredite, defenda. Então, é muito interessante que esses casos aconteçam como uma espécie de despertar para essas pessoas sobre a realidade multidimensional da vida, né? É um despertar que pode levar essas pessoas a aprofundarem o conhecimento espiritual que está aí. É o conhecimento espiritual, que eu costumo dizer, não pertence a religião nenhuma. É um conhecimento espiritual. A reencarnação é um fato. A pessoa pode buscar na doutrina espírita, no Rosa Cruz, na teosofia, na conscienciologia, no budismo, na Umbanda. Acho que o candomblé também é reencarnacionista, mas eu acho que não sei se eles dão ênfase a isso, mas
A pessoa pode escolher uma escola que aprofunde essa realidade espiritual e dê a ela maior material para ela trabalhar o entendimento dela mesma. Ok? Seja espírita, seja uma dessas escolas que a gente citou, ou mesmo o hinduísmo, o shintoísmo. Não importa. O que importa é que quando a pessoa entende que a reencarnação existe, a cabeça amplia, tudo muda, né? Se a pessoa fazer uma pequena reflexão. No nosso caso, nós somos espíritas, né? E a ideia de reencarnação é uma coisa que a gente vai trabalhar muito usando essa reflexão para nos aprofundarmos na nossa sensibilidade espiritual, moral e social. Então esse caso é muito interessante. Agora ele também traz para nós uma informação interessante, que é o seguinte: é um caso de reencarnação, ok. Agora então por que essa pessoa, essa menina, morreu aos 5 anos e reencarnou 1 ano depois? Por que isso acontece? Sempre que a gente fala assim, por que isso acontece? A gente tem que ter em mente que a gente só pode fazer conjecturas. A gente pode cercar, mas não necessariamente a gente vai acertar. Por quê? Porque cada caso é um caso. Então, não necessariamente a elencologia, ou seja, o conjunto de possibilidades que eu vou falar aqui, vão estar ligados especificamente àquele caso. Eu vou falar aqui as coisas mais corriqueiras que vêm à memória, ok? Então a pergunta é: ora, se ela já estava numa encarnação até os 5 anos, morreu, desencarnou e renasceu 1 ano depois, por que ela morreu? Por que não continuar naquela vida primeira? Então vamos tentar falar o seguinte: existem mais de uma possibilidade. Mais de uma. O número de possibilidades são grandes, tá? Por quê? Porque isso é real. Isso é real. Nós estamos lidando com uma situação real. Isso não é uma fantasia. Eu vou citar algumas possibilidades. Podem ter outras. A primeira possibilidade, que eu acho, e vejam bem, é uma opinião minha, a mais provável, mas não quer dizer que seja eu o caso específico desse caso, é o seguinte: muitas vezes, quando você tem uma vida anterior em que você sequela muito o corpo físico, seja por qualquer motivo, em que você toma atitudes que sequelam o corpo físico e levam você à morte, ao desencarne, isso fica sulcado na sua paragenética. O que é a paragenética? A memória do perispírito. O corpo espiritual que quando a gente morre acompanha a gente. Pois bem, mesmo que você se recupere no mundo espiritual, essa paragenética está lá. Ela vai ter que ser corrigida, expurgada. Então a pessoa vem numa reencarnação em que o seu corpo físico vai pegar como uma esponja toda a sequela dessa paragenética, a sequela do perispírito, e vai passar uma série de comorbidades que serão para dar uma purificada.
uma reorganizada perispiritual íntima, lá do inconsciente, das sombras, das sequelas que ela deixou. Então é uma purgação, é uma reencarnação de purgação. Ela está purgando, é como um pus que está saindo, que precisa sair. E aí dá uma reajustada, a pessoa desencarna e na sua próxima encarnação ela vai vir com menos sequelas sobre aquela última vida e às vezes nenhuma sequela aparente. Então é uma encarnação purgativa. E essas encarnações purgativas, elas muitas vezes elas são de duração, a pessoa vive pouco tempo. Por quê? Porque como ela está vindo com várias sequelas, o corpo físico que ela vai formatar quando ela reencarna não vem com condições de saúde suficientes para sobreviver muito tempo. Então, como eu falei, boa parte dos casos, e você tem muitos relatos nessa situação, tem essa função purgativa. Eu diria assim, se eu pudesse arriscar, que 80% dos casos, ou mais, 90% talvez, seria isso. Tem outras possibilidades? Tem. A segunda possibilidade é que a pessoa reencarnou, tinha um planejamento a cumprir, mas as condições de saúde do lugar não deram a ela possibilidade de sobreviver. Então, não houve um encontro entre o problema de saúde e a sociedade. Então ela trouxe uma dívida, uma dificuldade, mas a sociedade em que ela vivia, o meio que ela vivia, o sistema, a renda que ela tinha, não permitiu a ela manter aquele corpo físico com aquela sequela. Sequela essa oriunda de problemas de outras vidas. Mas o fato fundamental é que ela só não sobreviveu devido à impossibilidade de assistência. Então, nesses casos, quando a sociedade não tem medicina, não tem socorro, não tem auxílio, o corpo físico não tem como sobreviver, porque não há recursos, a pessoa não tem renda, ou não encontraram solução para aquela doença. Então, é uma tentativa de encarnação que só sobra. Isso também acontece. E esse caso é muito interessante porque ele acontece e ele é interessante de ser dito. Por quê? Porque muita gente fica preso à ideia de que quando a pessoa morre é porque tinha que morrer. Não, às vezes a gente não dá as condições necessárias para a pessoa sobreviver. Então, muitos casos de crianças que morrem em guerras, fome, tentando sair do país, imigrantes, não estava escrito que ela tinha que morrer. Apenas a sociedade em que ela vivia, o mundo que ela vivia, não deu condições dela sobreviver. Então, muitas vezes, a espiritualidade vai tentar, por tentativa e erro, manter ela em vida. E ela não tem méritos. Ela não tem muitos méritos conquistados para renascer num lugar melhor. E, às vezes, ela tem culpa no cartório, ou seja, responsabilidade com o fato daquela sociedade não ter avançado e dado as condições
para ela sobreviver. Então, isso também é uma outra questão. Então, às vezes, a própria sociedade não tem os recursos porque ela não ajudou a ter, ela não construiu, ela não contribuiu, ela não teve uma atitude cidadã que permitisse aquela sociedade ter. Às vezes ela nem é culpada, só que ela foi omissa. E aí a sociedade que ela herdou não permitiu que ela sobrevivesse. Então, temos aí um desdobramento dessa questão da sociedade não ter recursos. Pode ser uma negligência coletiva, pode ser que ela mesma, por ela ter sido omissa, não ter tido uma atitude cidadã, ela não ajudou a sociedade a melhorar, e aí, quando ela reencarna com necessidades que aquela sociedade não tem como suprir, que aquela sociedade não tem como cumprir, ela não sobrevive. Então aí entra também a noção de karma mais ampla, que é atrelar a omissão cidadã, o fato de você não lutar por uma sociedade melhor, e isso depor contra, não te permitir numa próxima vida a manutenção simplesmente porque a sociedade não te dá recursos para você sobreviver. Ok? Outra questão que se deriva, que também pode ser, é que era necessário à família essa experiência da perda, do luto, da dor. Então aí envolve muito mais uma necessidade coletiva, familiar, do que só individual, né? Porque a gente tem que entender que a morte não é uma punição. A morte não é uma punição. Então, às vezes, a própria pessoa, antes de nascer, já sabe que precisa dar esse toque da perda para ajudar na próxima existência, quando ela voltar, até como filha, na questão da afetividade, da união do casal, da união da família, de uma série de questões que não estão ligadas diretamente à pessoa, mas estão ligadas à família, a uma das pessoas do casal ou ao próprio casal, ok? Há outras possibilidades, mas essas três possibilidades vão abarcar boa parte dos casos. Há um quarto caso que é o testemunho. Aquilo aconteceu justamente para que ficasse gravado um testemunho de reencarnação. Isso acontece também, tá? Alguns casos acontecem para que a gente pode não dar muito valor, mas isso é de suma importância. A espiritualidade investe em as pessoas acordarem para a realidade da reencarnação. É fundamental para a construção da sociedade, do mundo de regeneração, a reencarnação. Ela é fundamental. Então há um pequeno investimento nesse sentido para que aquele núcleo familiar desperte para essa realidade. E às vezes a própria pessoa, ela se permite ser cobaia dessa experiência para ajudar a fincar no mundo físico, no intrafísico, naquele grupo, naquela família espiritual, naquele grupo karma, fincar a ideia da reencarnação, para que isso amplie as dimensões de entendimento da realidade daquele grupo. Isso também acontece. Essas 4 situações são as 4 situações que vão abarcar boa parte dessas situações. Há outras, ok? Mas essas 4, com certeza, são as que você vai, com certeza, poder encaixar por que esta pessoa desencarnou com 5 anos e reencarnou logo em seguida. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Espero que isso possa ajudar, ampliar, fazer a gente refletir sobre a vida e o viver. Tá bom? Paz e bem.